Era para ser só mais uma noite comum em Enfield, um subúrbio tranquilo de Londres. Mas quando camas começaram a tremer sozinhas, vozes macabras surgiram do nada e uma menina foi vista levitando. O medo tomou conta da vizinhança. O que aconteceu dentro daquela casa parecia desafiar todas as leis da realidade. E quanto mais os dias passavam, mais o mal parecia ganhar força. Esta é a história real do poltergeist de Enfield, o caso sobrenatural mais aterrorizante já registrado no Reino Unido. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. Tudo começou em uma noite abafada de agosto de 1977, quando Peggy Olson, uma mãe solteira sobrecarregada cuidando sozinha de seus 4 filhos, Margarete, de 13 anos, Janete, de 11, Johnny, de 10 e Billy, de 7, ouviu um grito agudo rasgar o silêncio da casa. O som vinha do quarto das meninas, no andar de cima. Ela correu escada acima e encontrou Janete e Margarete encostadas contra a parede, com os rostos tomados pelo pavor, apontando para a comoda do quarto. Segundo as duas, o móvel havia acabado de se mover sozinho, arrastando-se alguns centímetros pelo carpete. Peggy, tentando manter a calma, atravessou o quarto e empurrou a comoda de volta para o lugar. Mas segundos depois, a mesma comoda deslizou novamente sozinha, como se fosse repelida por uma força invisível. Confusa e assustada, ela tentou empurrá-lo uma segunda vez, e dessa vez o móvel parecia preso, como se algo do outro lado da parede segurasse com firmeza. Foi nesse momento que uma batida seca, forte, ecoou por trás da parede, fazendo o coração de Peggy gelar. Algo estava ali. Algo que não queria ser ignorado. Em choque, Peggy desligou as luzes da casa, trancou as portas e reuniu os filhos na sala, tentando se convencer de que tudo aquilo não passava de um mal-entendido. Mas naquela noite não havia silêncio. Batidas voltaram a ecoar pelas paredes, primeiro lentas, depois mais altas e violentas, como se algo estivesse esmurrando os cômodos por dentro. Os quadros balançavam. As lâmpadas piscavam, e a atmosfera da casa se transformou. O ar ficou pesado, sufocante, como se uma presença invisível estivesse por toda parte, observando. Naquela noite, ninguém dormiu, e o que parecia ser apenas um episódio estranho se revelou o primeiro passo para o terror absoluto que viria a seguir. Nos dias que seguiram o estranho episódio com a comoda, o clima na casa se tornou sufocante. As batidas nas paredes começaram a surgir todas as noites, fortes, ritmadas, como se algo quisesse sair de dentro das paredes. Brinquedos eram arremessados com violência, cadeiras viravam sozinhas, portas batiam sem vento algum. A sensação era de que algo invisível percorria os cômodos, espalhando medo. A atmosfera estava cada vez mais pesada, o ar mais frio. E Peggy já não conseguia esconder o desespero. As crianças acordavam aos gritos, alegando serem tocadas por mãos invisíveis ou ouvirem vozes que sussurravam na escuridão. Sem saber o que fazer, ela chamou a polícia. Durante a visita dos oficiais, uma cadeira se moveu sozinha diante de todos, deslizando lentamente pelo chão da sala. Chocados, os policiais anotaram o ocorrido no relatório oficial. O que quer que estivesse ali não queria apenas assustar. Queria deixar claro que estava presente e que não iria embora tão cedo. A notícia se espalhou rapidamente e o caso atraiu a atenção da imprensa, logo depois, dos investigadores da Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Maurice Grosse foi o primeiro a chegar. Desde o início, percebeu que havia algo de profundamente errado ali. Enquanto fazia perguntas em voz alta, batidas nas paredes respondiam. Era como se uma entidade estivesse ali, ouvindo e reagindo. Logo depois, o jornalista Guy Leon Playfair se juntou à investigação
e ambos testemunharam eventos tão bizarros quanto aterrorizantes, objetos desaparecendo diante de seus olhos, travesseiros levitando e até uma gravata sendo arrancada do pescoço de um repórter, como se algo invisível estivesse tentando enforcá-lo. Mas o terror atingiu outro nível quando Janete passou a ser o principal alvo das manifestações. A menina entrava em estados de transe profundo. Nesses momentos, uma voz rouca e grotesca começava a ecoar de sua garganta. Era uma voz masculina, grave, que dizia ser Bill Wilkins, um homem que teria morrido naquela casa anos antes, após sofrer uma hemorragia cerebral. A entidade parecia saber detalhes que Janete jamais poderia conhecer. E o mais assustador, mesmo com a boca tampada, a voz continuava saindo de dentro dela. Médicos e especialistas tentaram explicar como uma criança podia produzir um som tão gutural, mas nenhum conseguiu. Os fenômenos se intensificaram a cada semana. Janete foi vista levitando mais de uma vez, sendo arremessada pela sala como um boneco de pano. Certa noite, foi puxada violentamente da cama e arrastada escada abaixo por uma força invisível, batendo a cabeça nos degraus. As cortinas do quarto se enrolaram em seu pescoço enquanto dormia, tentando sufocá-la. Um peixe dourado foi encontrado morto, sem sinais de ferimento, e o papagaio da família simplesmente caiu da gaiola, como se tivesse sido esmagado pelo medo. Na parede da sala, os investigadores encontraram palavras escritas com fita preta. Eu sou Fred. Ninguém soube explicar como aquilo apareceu. Durante as sessões com os investigadores, a temperatura da casa caía drasticamente. Eles sentiam brisas gélidas cortando o ar, mesmo com todas as janelas trancadas. E era comum sentirem um cheiro pútrido, como de carne apodrecida, sempre que a entidade se manifestava. Janete começou a desenhar figuras demoníacas, sombras com olhos ocos e bocas costuradas. Ela também repetia, em transe, o nome Watson, sobrenome de uma família que havia vivido na casa anteriormente e cuja matriarca teria morrido de câncer na garganta. A conexão parecia clara. A voz que saía da menina tinha a garganta destruída e sofria. Os vizinhos começaram a ouvir gritos vindos da casa mesmo quando ela estava vazia. Vultos eram vistos pelas janelas. Um deles, uma figura sem pernas, flutuava na escada durante a madrugada. O terror era tão intenso que até jornalistas e técnicos de televisão que foram ao local se recusaram a voltar, após testemunharem acontecimentos inexplicáveis. Mas nem todos acreditavam. Parte dos pesquisadores, como Anita Gregory, acusavam as meninas de forjarem os eventos. Em uma gravação, Janete foi flagrada entortando colher, se pulando na cama para simular levitação. Ela admitiu mais tarde que cerca de 2% dos acontecimentos foram inventados, só para testar os investigadores, disse. Mas e o restante? Os objetos lançados com força destrutiva, a voz que falava mesmo sem boca, as testemunhas que viram com os próprios olhos. Tudo começou a parar apenas quando Janete foi levada para avaliação psiquiátrica. Durante sua ausência, a casa ficou estranhamente silenciosa. E quando voltou, uma última aparição aconteceu. Uma nova entidade, menor, que a observava do canto escuro do quarto. Logo depois, a família se mudou e os fenômenos cessaram para sempre. O que aconteceu na casa número 284 da Green Street ainda divide opiniões. Mas para quem esteve lá, policiais, investigadores, jornalistas e principalmente a família Watson, não restam dúvidas. Algo habitava aquela casa, algo que não era deste mundo e que deixou marcas que jamais serão apagadas. O que aconteceu na casa dos Watson permanece um dos casos mais perturbadores da história sobrenatural. Vozes do além, objetos em movimento e uma presença invisível que parecia se alimentar do medo. Até hoje, muitos questionam o que foi real e o que foi encenado. Mas uma coisa é certa, quem entrou naquela casa jamais saiu o mesmo. E talvez algo nunca tenha saído de lá. Se você gostou dessa história,
se inscreve no canal Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.